Olá, queridos, muito bom estarmos juntos novamente nesse dia, recebendo e partilhando da palavra do Senhor. Nós que temos esse privilégio de podermos receber de Deus a sua palavra, que é viva, que é poderosa, que tem poder de transformar a nossa vida, e é isso que nós queremos partilhar nesse momento com você, nesse dia. Você que está nos ouvindo nos canais de mídia, talvez na sua célula, que seja uma grande bênção essa palavra. E nesse momento quero compartilhar com vocês sobre respondendo ao mover de Deus nesse tempo. Estamos vivendo dias muito, muito especiais da manifestação de Deus, da vida de Deus, através do seu Espírito, e nós queremos cooperar, responder da maneira correta diante de Deus para experimentarmos a glória de Deus manifesta através de nós, em nós, e vemos uma grande colheita que Deus está preparando para esses dias. Queria te convidar a orar nesse momento. Vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos, colocar nosso coração diante de Deus. Estamos diante da presença de Deus que manifesta a sua palavra pelo seu Espírito e que possa encontrar nosso coração nesse momento em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nesse momento nós te agradecemos pelo privilégio de podermos partilhar a tua palavra, que é vida, que nos alimenta, que nos dá força, que nos transforma. Tua palavra que nos cura, sempre ela que nos conduz, porque ela é a nossa vida. Ela que é Jesus, a palavra é Jesus, é uma pessoa, e quando ela entra em nós e permitimos que ela produza em nós o caráter, aquilo que Cristo é, o resultado é que não somos mais nós, mas Cristo em nós. Esse é o nosso desejo. Por isso, fala conosco nesse momento, fala conosco nesses dias, cumpre a tua vontade. Nós dizemos sim à tua vontade para vivermos, experimentarmos e podermos glorificar teu nome. Essa é a nossa oração. Glorifica o teu nome em nossa vida, glorifica o teu nome em nossa casa, glorifica o teu nome em tudo que fizermos para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, nós estamos vivendo dias muito especiais. Deus tem liberado palavras proféticas, Deus tem liberado a unção dEle, o poder dEle, através de tudo aquilo que recebemos nesse tempo de primícias, nesses 12 dias que deram início ao nosso ano. Foram palavras que carregadas de unção, de poder, de graça, para o cumprimento de um propósito, o ano do renovo. Deus está fazendo algo novo nesses dias através da igreja, e Ele convida eu e você para nós participarmos disso. Fala de uma unção do Espírito Santo, através dos dons, através da profecia, através das direções, de palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras de entendimento, onde Deus vem com o seu poder, revela aquilo que Ele quer fazer, e nós cooperamos com esse agir de Deus, e o resultado é pessoas são tocadas, pessoas se achegam a Deus, o coração é quebrantado, e o resultado, o poder de Deus tem tocado muitas pessoas. Nós falamos nessas primícias sobre o derramar de uma grande chuva, e essa chuva fala do mover do Espírito Santo, que vai produzir uma grande colheita de almas, de vida, nesses dias. Através das ações do sobrenatural de Deus, pessoas vão ter não apenas a consciência, mas a convicção do amor de Deus, da vida de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, e o resultado, elas se achegarão ao Senhor. Só que Deus usa pessoas, e Deus quer usar a nossa vida nesse novo liberar. O renovo que é Jesus, agora opera em nós através do seu Espírito, e nós devemos entender a importância desse agir dele em nós e a nossa resposta àquilo que Deus quer fazer. Esse grande mover que aponta para a chuva, é Deus que dá. A terra por si só não pode produzir chuva. É Deus que manda a chuva, e Ele manda a chuva tanto para bens, para homens de bens, quanto homens maus, mas a chuva vem da parte de Deus. Mas a chuva cai sobre a terra, e nós somos essa terra. Agora, quando a chuva cai, ela encontra a terra, deve haver uma interação entre a chuva que Deus libera conosco, que somos a terra. E a palavra de Deus nos ensina um princípio precioso, na qual eu e você podemos experimentar nesses dias. Essa ação do Espírito Santo, do sobrenatural, que vem no derramar da chuva, que Deus está liberando, agora precisa encontrar
a nossa vida. E a Bíblia nos diz, lá em Hebreus, capítulo 7 e 8, queria te convidar a abrir a sua Bíblia e ler junto comigo para entender esse princípio espiritual. Esse autor de Hebreus está falando de pessoas que tiveram experiências com o dom do Espírito Santo, com as ações do Espírito Santo, e tiveram consequências distintas dependendo da resposta de cada um. E ele dá o princípio, no qual ele também mostra a consequência. Está lá em Hebreus 6, no verso 7 e o 8. E vamos ler juntos. Diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus, do Senhor. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. E aqui nós temos que compreender o que o autor de Hebreus está nos ensinando. Ele diz que a chuva vem, como nós falamos, a chuva fala da ação do Espírito Santo, que é liberada por Deus. Deus já liberou a sua chuva, Deus já liberou a sua palavra, Deus já liberou os dons sobre a igreja, mas nós somos a terra, e a terra pode produzir dois tipos de resultado: ou produz a erva útil, ou deve produzir aquele fruto desejado, ou não. E essa resposta, essa consequência, não tem a ver com a chuva, mas tem a ver com como a terra responde à chuva. Nós somos a terra. Se respondemos bem à chuva, se nós respondemos bem ao mover de Deus, o resultado é, nós vamos ter colheita e vamos receber parte da bênção da parte de Deus. Nós vamos receber da parte de Deus a bênção que Ele quer nos dar. Mas se nós não produzimos isso, se produz espinhos e abrolhos, nós somos rejeitados, perto estamos da maldição e o seu fim é ser queimado. Consequência de resposta ao mover de Deus. E a boa notícia é que Deus nos chamou nesses dias para uma grande colheita. O desejo de Deus é que essa unção que foi liberada produza em nós e através de nós uma grande colheita. Eu já quero declarar que você vai ser essa terra boa, que vai produzir bons frutos, que vai produzir uma erva útil e vai ser abençoado da parte de Deus. Amém, queridos? Então, como eu disse, Deus dá a chuva. Ele libera o Espírito Santo, o poder dele, o mover dele, para produzir em nós, com poder, com graça, novos frutos, nova colheita. A terra somos nós. Agora, a responsabilidade de absorver a chuva é nossa, porque como ele diz, a terra que absorve a chuva. Então a chuva Deus dá, mas a terra é quem absorve. Então absorver, queridos, a chuva quer dizer reter, segurar, corresponder à chuva, interagir com a chuva que já foi liberada, a chuva que já está ativada. E agora o Espírito Santo chama eu e você para uma comunhão, onde nessa comunhão, nessa interação com o Espírito Santo, ele possa produzir em nós os frutos que ele quer gerar, as pessoas que ele quer alcançar, o poder que ele quer manifestar através da minha vida e da nossa vida. Então não são dias comuns, são dias muito especiais, onde nós devemos estar atentos àquilo que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida. É Ele quem faz, mas Ele usa pessoas. Ele quer usar eu e você, para quê? Para manifestar através da nossa vida a glória de Deus. E nós não podemos ignorar esse desejo de Deus, essa vontade de Deus, esse mover que já foi derramado sobre a igreja nesses 12 dias. E o resultado é que já está em operação. E agora eu e você precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Por isso que nós devemos estar atentos à comunhão do Espírito Santo. O que é comunhão com o Espírito Santo? É participar junto. É fluir junto, é andar junto, é fazer o que Ele está fazendo. Ele vai nos guiar e nós vamos corresponder. Por isso que são dias, e eu quero abrir um parênteses nessa mensagem, nós não podemos ignorar a pessoa do Espírito Santo que já está em nós, dentro de nós. Eu e você, um dia recebemos o Espírito Santo. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, já temos em nós o Espírito Santo. Se nós olharmos para aquilo que a palavra de Deus diz, em Efésios 1, nós vamos ler do versículo 13 e 14,
Esse texto nos fala que nós já recebemos o Espírito Santo em nós. Quero ler com você no verso 13. Em quem também vós, e aí se a gente puxar no versículo 12, aqueles que esperam em Cristo, né? Em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, todos nós que recebemos a palavra, que recebemos o evangelho da salvação e cremos em Jesus, no momento que nós cremos, o Espírito Santo foi derramado em nossa vida como um selo. É como se Deus declarasse, ó, essa pessoa que creu em Jesus, agora ela está selada, é propriedade minha, e o Espírito Santo é o penhor, até que eu tenha a redenção completa, que fala da volta de Jesus, e nós estarmos eternamente com Ele, nós temos um selo, que é o Espírito Santo em nossa vida. Eu e você fomos selados, o Espírito Santo está em nós e habita em nós. Quando recebemos Ele, Ele veio fazer morada em nossa vida. Em 2 Coríntios, né, Paulo também enfatiza isso aos Coríntios, 2 Coríntios 1, no verso 21, 22, lá no verso 21 ele diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus que nos confiou e nos selou em Cristo, mas também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Agora eu e você, porque cremos em Jesus, Deus que nos faz permanecer em Cristo, Ele nos sela como sua propriedade particular. E esse derramar do Espírito vem como um selo, como um penhor. Ele é a pessoa de Deus agora habitando em nós. Esse derramar do Espírito Santo em nossa vida fala do cumprimento da vontade de Deus. Deus sabia que o homem por si só não podia mudar sua realidade, Ele envia Jesus. E Jesus vem para restaurar a relação do homem com Deus. Mas depois que Jesus sobe, Ele diz, convém que eu vá, porque se eu não for, Deus não pode enviar o Espírito Santo. Então Jesus cumpriu o seu ministério terreno, Ele volta para o Pai, e quando Jesus volta, então agora o Espírito Santo pode ser enviado, e Ele cumpre a promessa, porque nós sem o Espírito não podemos viver, não podemos fazer a vontade de Deus. Por isso que Deus derramou o Espírito Santo para cumprir a sua promessa que Ele tinha feito ao seu povo. Essa promessa que está lá em Ezequiel 36, do 25 a 27. Olha o que Deus fala sobre o Espírito Santo na vida do homem. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Fala de um derramar de uma água que nos purifica. É o Espírito Santo que nos leva para a purificação. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Quando o Espírito Santo foi derramado em nossa vida, quando cremos em Jesus, Ele está cumprindo essa palavra. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus, então, quando enviou o Espírito Santo a nós, Ele está cumprindo a sua própria promessa, de derramar o seu Espírito em nós, e agora nós devemos, guiados pelo Espírito, devemos ser dirigidos pelo Espírito. Para quê? Para cumprir a vontade de Deus. Quando Deus quer fazer algo na terra pelo seu Espírito, Ele coloca esse Espírito no homem, para o homem então corresponder a essa ação do Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, Ele também faz uma promessa. Ele diz também que Ele vai rogar ao Pai, e o Pai vai enviar o Consolador. Em João 14, no verso 16 e 17, Ele está falando com os seus discípulos antes de ir para ser crucificado. E Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Essa palavra é Paracletos. Essa palavra no original quer dizer aquele que tem a mesma essência, da mesma espécie, para que fique convosco para sempre. A boa notícia é a promessa do Espírito Santo, Ele estar conosco para sempre. Então, quero que você tenha essa convicção. Quando você creu em Jesus, desde o dia que você creu, o Espírito Santo habita em você, e esse alvo é para que para toda a eternidade você tenha essa relação, a comunhão com a pessoa
de Deus através do Espírito Santo. E ele continua dizendo no verso 17: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Queridos, nós não podemos esquecer dessa verdade. O Espírito Santo habita em nós e ele está em nós. E esse sentido de compreender, de ter essa consciência, essa convicção daquilo que o Espírito Santo está em nós, ele está em nós para produzir algo, para manifestar o reino de Deus através da nossa vida. O próprio Jesus continua dizendo o que o Espírito Santo faria, no verso 26 de João 14, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui é importante entender que o Espírito Santo, ele habita em nós para nos ensinar a viver, a cumprir a vontade de Deus. Ele é o Espírito de Deus. Paulo fala lá em Coríntios que ele conhece as profundezas de Deus, ele conhece a vontade de Deus. Então o Espírito Santo habita em nós para nos ensinar, nos guiar, nos conduzir em toda a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, não é para fazer os nossos planos, não é para fazer aquilo que a nossa expectativa natural, mas é para produzir em nós o céu na terra. É para produzir em nós a vontade de Deus, através do seu poder, através dos dons, através da direção, através das manifestações proféticas que estão fluindo nesses dias. O Espírito Santo em nós quer operar de uma forma grandiosa, e Ele nos chama, Ele nos convida a participar dessa verdade. Ele está para nos ensinar. Então tudo que eu e você precisamos, o Espírito Santo está pronto para nos ensinar. Por quê? Porque ele tem um papel fundamental, que aquilo que ele começou em nossa vida através de Jesus, ele quer concluir de uma forma bem-sucedida, cumprindo a vontade de Deus. Por isso que os apóstolos compreendiam bem essa ação do Espírito Santo, porque eles tiveram muitas experiências, muitas ações do Espírito foram manifestas, e agora eu e você temos a oportunidade de experimentar o poder de Deus através da vida do Espírito. Quando João está escrevendo a sua carta, lá em 1 João 2, 20 e 27, ele diz assim: e vós tende a unção do Santo. Quero que você grave isso no seu coração. E vós tende a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. O que ele está dizendo? A unção de Deus que flui através do Espírito Santo está em nossa vida. O que é a unção de Deus? É a capacidade de mover no sobrenatural de Deus. É a capacidade de fluir no poder de Deus. A unção de Deus já foi derramada em nossa vida. Eu quero que você grave isso. Se tiver alguém perto de você, repita isso para alguém. Você carrega o Espírito Santo. E é um grande privilégio. Ele é Deus. A questão é que nós não podemos esquecer que Ele é a terceira pessoa da Trindade. O próprio Deus habita em nós e a unção dEle está em nós. E Ele diz, agora um pouquinho mais para frente, em 1 João 2, no verso 27, diz assim: e a unção que vós recebeste dEle, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Ou seja, a responsabilidade de capturar essa unção e permanecer é nossa. A boa notícia: Deus já deu a chuva, Deus já liberou o Espírito Santo que habita em nós, já liberou o mover, o plano dele, as direções que eu e você precisamos para esses dias. Agora nós vamos permanecer, receber essa unção que vai nos conduzir, que vai nos guiar, que vai nos ensinar. É claro que nós precisamos do Espírito, da comunhão, da relação. O Espírito Santo não é algo apenas corriqueiro, é uma pessoa que, assim como eu me relaciono com qualquer pessoa, eu tenho que me relacionar com o Espírito Santo. E através dessa relação, Ele me revela a sua vontade, Ele revela o que Ele quer fazer, Ele mostra o que eu não sei, Ele me ensina. E nessa relação, eu vou aprendendo a ser guiado por Ele. Paulo diz lá em Romanos 8,14, todos nós conhecemos, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são
filhos de Deus. Isso significa, o que é ser guiado? É pegar na mão e conduzir do início até o fim. Então ele pega na sua mão e ele vai te mostrando o caminho, ele vai te mostrando como fazer, ele vai te mostrando como falar, ele vai te mostrando aonde fazer, com quem fazer. O Espírito Santo, que é Deus, sabe todas as coisas e ele, na relação com você, quer te mostrar toda a vontade, todo o plano, como fazer. O mesmo Espírito que guiou Jesus. Vamos lembrar disso, quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e conduziu ele para o deserto. No deserto, Jesus foi tentado com toda sorte de tentações em Lucas 4, mas ele sai cheio do poder de Deus. Da mesma forma que o Espírito Santo conduziu Jesus, ele quer conduzir eu e você. Ele já foi derramado, é a chuva, né, essas manifestações de Deus já foi liberada, Deus já liberou sobre nós. Agora eu e você precisamos corresponder. Ele está te convidando, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Deixa eu guiar você, deixa eu conduzir você. Essa palavra ser guiado é muito importante. Mostrar as direções necessárias. Mostrar o como fazer. Eu e você somos muito limitados, somos muito pequenos, mas o Espírito de Deus habita em nós. E eu tenho uma boa notícia lá, a Bíblia nos ensina que nós não recebemos uma porção, né? Lá em João no capítulo 3, ele diz que nós, quero ler com você esse texto, que ele não nos deu o Espírito por medida, lá em João 3. Nós recebemos o Espírito Santo por completo, o Espírito Santo já está em nós. Agora, não é o quanto você tem do Espírito Santo, mas é o quanto o Espírito Santo tem de você. O quanto nós permitimos que nós que somos a terra, absorvemos e deixamos ele governar, entrar em nossa vida e nos guiar em todas as áreas. O Espírito Santo quer nos guiar todo tempo em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque ele é Deus, ele é o Espírito de Deus, que revela Jesus, que revela a sua vontade e que opera todas as coisas em nós pelo seu poder. Quando Paulo orou para os, quando Jesus, não é Paulo não, perdão, quando em Atos 2 Jesus estava subindo, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo que agora está em nós, tem poder sobrenatural para manifestar em nós a sua vontade. Amém, amados? Nós precisamos lembrar dessa realidade básica do cristão. Quando Paulo, estava falando de Paulo, lembrei porque estava falando dele, ele termina a carta, a segunda carta dos Coríntios, falando da bênção apostólica, né? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a gente geralmente grava bem esses dois, né? Porque a graça de Deus é a graça que nos salvou, a graça de Jesus que nos salva. E nós somos tão felizes porque temos fé nessa graça que nos salvou. Nós recebemos o amor de Deus, e como é bom ter esse amor em nós operando. Mas ele não termina isso. Ele termina dizendo: e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Nós não podemos esquecer da nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que está em nós, ele quer nos guiar, ele quer nos ensinar e em comunhão nos conduzir a cumprir o plano dele nesses dias. Nós temos falado sobre essa unção profética, de profetizar, de ouvir as palavras de conhecimento, de ter experiências. Quem vai produzir isso é o Espírito Santo. E agora, essa chuva, nós temos que absorvê-la. Ele dá a direção e agora tem que ter a minha ação, a minha correspondência, a minha interação. Por isso eu quero declarar nessa mensagem, é tempo de eu e você respondermos ao mover de Deus para esses dias. Eu preciso crer, eu preciso viver essa palavra. Não é uma palavra lançada ao vento, é uma palavra de propósito, é uma palavra de completar aquilo que Deus quer fazer para a igreja que está sendo preparada para a volta de Jesus. A palavra diz que vai ter uma grande colheita. Mas antes da colheita vai ter uma grande chuva que vai preparar para a colheita, e nós já estamos vivendo esses dias e devemos nos alegrar
alegrar com aquilo que Deus está fazendo. Você já parou para perceber a oportunidade que eu e você temos de corresponder, a oportunidade de experimentar, a oportunidade de ver quantas coisas Deus já fez em nossa vida. Mas eu creio que quando esse avivamento é liberado, quando esse renovo é liberado, nós vamos ter novas experiências, nós vamos ter uma nova capacidade de frutificar. É Ele que faz, mas Ele nos usa para essa frutificação. E essa frutificação vai produzir muito mais fruto. Talvez você entenda um pouquinho de fruto, né, de frutificação. Quando minha esposa um dia comprou uma jabuticabeira, e os primeiros frutos apareciam aqui, outro ali, outro lá. Mas aí você experimentava daquele fruto, ainda era meio azedinho, ainda não estava ela totalmente formada. E aí depois a gente foi limpando, fomos regando. Mas chega uma hora que ela produz os rebrotos dela. Chega uma hora que ela fica forrada de jabuticaba. Muito fruto. Sabe o que significa isso? Quando Deus manda um renovo, esses novos brotos que surgem, fala de uma maior capacidade, de muitos mais frutos. Aquilo que você experimentou antes é um nível muito pequeno do que Deus vai fazer agora. A Bíblia fala que Deus nos leva de glória em glória. O Espírito Santo vai manifestar uma glória ainda maior em nossa vida. Por isso que nós não podemos esquecer o que acabamos de ler. A terra que absorve a chuva. Fala da nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? A primeira responsabilidade que eu e você temos para absorver a chuva é crer naquilo que Deus está fazendo. É crer sabendo que Deus quer usar eu e você. Você precisa ter essa consciência. Deus quer me usar nesses dias. Algumas pessoas ficam alheias a isso. Deus vai fazer, Ele vai usar, né, os irmãos, vai usar quem Ele quer, vai usar o líder, vai usar o pastor. Não, Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Creia que Ele quer usar você. Não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a sua força, não tem a ver com o seu conhecimento, não tem a ver com o seu nível de espiritualidade, tem a ver com a sua vida na qual Ele vem, derrama água sobre a sua vida e quando você crê, o resultado, Ele começa a operar e você começa a cooperar com Deus. Amém, amados? Creia no poder de Deus. Creia que Ele quer te usar, creia no poder, é o poder de Deus sendo liberado. Quando você crê no poder de Deus, você experimenta esse poder, você toca esse poder, você vê fluir de você esse poder. Creia que essa chuva que foi liberada tem vida para mudar aquilo que está seco. Se a terra estiver seca e essa unção de Deus tocar a terra e houver uma interação, aquela chuva tem poder de mudar a essência, de mudar a realidade, de encharcar, de ter capacidade de produzir. Estava morta, estava seca em si mesmo, mas é a chuva que traz a vida, e essa unção já foi liberada. Creia nesse poder, creia nas palavras, as palavras que foram liberadas, é a palavra de Deus, cheia de poder e autoridade, para produzir segundo a vontade de Deus. No mundo espiritual, as coisas são criadas pelo poder da palavra. Quando Deus fala, aquela palavra que é uma pessoa, que é Jesus, o Espírito Santo com o seu poder, cumpre ela em nossa vida, cumpre ela aqui na terra. São dias de grandes experiências, são dias de grandes marcas, são dias de grandes testemunhas, são dias de grandes conversões, são dias de muitas pessoas sendo alcançadas, mas você foi chamado para isso. Corresponda, creia, tenha a atitude de fé, de falar: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no teu agir, ainda que em volta de você pareça que está tudo seco, ainda que as circunstâncias mostrem que não há condição de fluir naquilo que Deus quer fazer. Querido, não é as circunstâncias que determinam a nossa vida, é o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus foi liberada, creia nela, porque é ela que vai produzir a vida que eu e você precisamos, e vai mudar as nossas circunstâncias, que vai mudar as pessoas que estão em volta, vai mudar as relações, vai mudar nossa célula, vai mudar nossos cultos, vai mudar nossas famílias, vai mudar a cultura, vai mudar as empresas, vai mudar tudo aquilo que Deus quer fazer. No tempo de chuva, a vida está no poder da palavra que foi liberada, e o Espírito liberado a palavra, pega essa palavra e produz a vida dela. Por isso que nós temos que crer. A promessa de Joel 2 está sendo cumprida.
Joel 2, 28, 29, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é sobre os crentes. Sobre toda a carne, haverá um derramar, um avivamento do Espírito sobre toda a carne, e vai ter consequências. Quais são as consequências? Os vossos filhos e vossas filhas, no poder de Deus, profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu Espírito. Nós estamos vivendo o cumprimento dessa promessa nesses dias em nossa vida. Deus está liberando o Espírito dele, está caindo água viva em nossa vida, por causa do derramar, daquilo que o Espírito Santo está em nós. Fala do mover de Deus em nós, através de nós, do seu Espírito. Esse liberar, grande mover, através de ações proféticas. Pessoas estão profetizando, pessoas guiadas pelo Espírito estão profetizando, pessoas guiadas pelo Espírito estão tendo palavras de conhecimento, e quando essa palavra é liberada, quem recebe essa palavra tem convicção, Deus está agindo em minha vida, e o resultado, aquilo que parecia uma insensibilidade, um distanciamento de Deus, agora aproxima a pessoa de Deus, e aquela pessoa crê, e ela tem aquela experiência, e aquela pessoa vê aquela palavra se cumprindo, ela é resposta de Deus, mostrando que Ele cuida, que Ele ama, que Ele guarda. As pessoas estão tendo experiências com Deus, e o resultado, quando a palavra é liberada, muda a realidade das pessoas. Por isso que eu e você precisamos responder, crendo e agindo. Agora, não basta apenas crer, porque a fé me leva a agir, a fé me leva a responder, a fé me leva a produzir as obras de quem crê, de quem confia, de quem sabe que agora está experimentando uma nova realidade. E o que nós temos que fazer? Nos render e nos dispor. São duas coisas: nos render a Deus, falar: Deus, eu quero experimentar o seu poder. Tem que ter desejo. Eu creio e correspondo, dizendo: Senhor, usa a minha vida. Eis-me aqui, rineme. Cumpra a sua vontade. Não é só para dizer aqui, ó Senhor, eu estou aqui, se o Senhor quiser me usar, me usa. Muitas vezes a gente vê isso, pessoas que são passivas diante do mover de Deus. Algumas pessoas estão confiando apenas numa soberania, onde é Deus que faz e Ele vai usar quem Ele quer, da forma que Ele quer. Deus é soberano, mas Ele usa com a responsabilidade, Ele libera o seu poder correspondente à responsabilidade nossa. Por exemplo, quando Jesus veio na terra, e João Batista começou essa mensagem, depois vem Jesus e diz a mesma mensagem: arrependei-vos. Quem é que tem que arrepender? É Deus ou o homem? É claro que é o homem tem que responder, há uma responsabilidade do homem a responder a Deus, o homem deve responder, arrependendo. Mas aí também tem um outro texto que diz: a bondade de Deus conduz ao homem do arrependimento, é uma verdade. Então nós temos que entender que há uma interação. Quando a bondade de Deus encontra o homem com o desejo de se arrepender, então a gente vê o arrependimento sendo genuíno. Então, de um lado tem a bondade de Deus que chama o homem para o arrependimento, mas tem a resposta do homem dizendo: eu me arrependo. É muito fácil falar às vezes assim: ó, Deus, então, Deus que faz a gente se arrepender. Não, Ele nos chama, mas somos nós que respondemos a Deus. Deus está nos chamando, Deus está ali derramando chuva, mas quem absorve a chuva é a terra. Nós não podemos esquecer o texto que nós lemos em Hebreus 6, 7, 8, que absorve, a terra que absorve a chuva e produz. Não é só falar assim, ó, chove em mim, né? O Deus derrama a chuva sobre mim. Ele tem que derramar a chuva, e eu pego essa chuva e interajo com ela para produzir a erva útil. A boa notícia é que quem coopera, quem participa, quem produz, deixa o Espírito Santo produzir, o resultado recebe bênção da parte de Deus. E eu quero profetizar: muita gente vai ser abençoada nesses dias, porque o Espírito Santo, aqueles que vão corresponder com Deus, vai ver os frutos, e esses frutos têm a ver com a vontade de Deus. Vamos ser abençoados, porque essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Eu declaro essa palavra ativada em você, abençoando você, tocando você, para que você possa ter essa vida
de Deus em você. Amém, amados? Então a chuva já veio e nós vamos cumprir essa vontade. Deus, eis-me aqui. Usa a minha vida. Como eu disse, Deus está fazendo coisas novas. Nós precisamos estar atentos ao Espírito Santo. Quem faz? É o Espírito. Se é o Espírito Santo que faz, e Ele está em nós, e Ele nos guia, e Ele nos ensina, e já tem poder e palavra liberada, tudo que eu e você precisamos já está disponível em nós. Eu creio, eu me rendo e falo, Senhor, usa a minha vida. Espírito Santo, faz o que o Senhor quer. Significa que nesses dias não são dias normais. São dias de nós estarmos atentos. Se Deus derramou chuva para produzir uma colheita nesses dias, eu e você devemos despertar os nossos dias dizendo, Senhor, faz a tua vontade nesse dia. O que o Senhor quer fazer? Como o Senhor quer operar? Tem coisas naturais que eu vou fazer. Eu vou trabalhar. Eu vou pegar minha condução para o trabalho. Eu vou para a escola. Mas enquanto eu estou fazendo coisas naturais, o meu espírito fala com Deus, o meu espírito fala com o Espírito Santo em comunhão, dizendo, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer. E quando nós estamos atentos, e aqui é o ponto, eu e você devemos estar atentos ao Espírito Santo, porque senão, facilmente nós vamos andar distraídos, fazendo coisas naturais, e esse é o problema. Nós podemos perder a nossa vida, andando distraídos, com as nossas próprias coisas, com a nossa própria vida, com os nossos planos, com a nossa vontade. A verdade é que quando eu estou focado apenas na minha vontade, eu não consigo compreender a de Deus, porque eu quero ouvir a minha. Eu não estou me inclinando para ouvir a de Deus. Por isso que são dias que eu preciso cada vez mais me render ao Espírito Santo. Se você olhar no Novo Testamento, nós vamos ver as relações que nós temos com o Espírito Santo. Nós não devemos entristecê-lo. Eu entristeço o Espírito Santo quando eu ignoro o agir dele em minha vida, ou quando eu não obedeço, ou quando eu faço algo que desagrada a ele. A Bíblia fala que o Espírito Santo arde em ciúmes em nós. Ele tem ciúmes de nós, ele habita em nós e nos deseja numa relação com ele plena. Então eu preciso permitir que essa comunhão seja uma realidade diária, de ser cheio do Espírito Santo, de entregar a minha vida, de permitir que Ele me conduza. É simplesmente assim, Senhor, conduza a minha vida, e você fique atento, Senhor, o que o Senhor quer fazer. Estar atento, apercebido, focado. Espírito Santo, usa a minha vida da forma que você quer, faz em mim a tua vontade. E o Espírito Santo fala. E nós sabemos quando o Espírito Santo fala, nós temos convicção da doce voz, da doce presença. Queridos, são dias que a presença do Espírito Santo em você vai ser palpável, porque tem a ver com o que Ele quer fazer. Por isso, querido, se renda ao Espírito Santo nesse momento, fala, Espírito Santo, eu me esvazio. Todo dia é dia de a gente começar orando, dizendo, Senhor, eu preciso do Teu agir. Né? Já falei isso N vezes. Quando nós acordamos, é claro que ainda estamos governando pelas coisas, sendo governados pelas coisas naturais. Por isso que nós precisamos ter um tempo de oração, de colocar a vida em redição, de colocar a nossa vida diante de Deus, consagrando o nosso dia, consagrando a nossa vida, relacionamento com Deus, de entrega, de Senhor, aumenta a tua voz, conduz a nossa vida. São momentos prazerosos, são importantíssimos para todo aquele que é cristão, deve ter essa vida de comunhão com o Espírito Santo. Para quê? Para que na hora que ele tiver querendo agir, você está pronto para cooperar com Deus. Então eu devo crer no Espírito, eu devo me render e permitir que Ele me use, e eu devo corresponder. Corresponder, sabe o que é corresponder? É agir de acordo com a direção. A fé sem obras é morte. Crer, mas não agir, isso não tem fruto, não tem vida. Mas quando eu correspondo, os resultados vão aparecendo. Se o Espírito Santo te falar algo, faça prontamente. Queridos, são dias que nós vamos ter experiências sobrenaturais. Pessoas que vão ser guiadas pelo Espírito. Eu estava semana passada conversando com um grupo de pessoas e Deus colocou bem claro que havia uma pessoa que tinha perdido a mãe e Deus queria trazer um renovo de alegria, porque o coração entristeceu demais, é natural com a perda, mas às vezes a perda é tão profunda, e a gente fica com aquela tristeza,
e a gente precisa do consolo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e traz um consolo, e traz paz e alegria, esperança de saber que estamos no Senhor. E eu estava num grupo, num ambiente que, falei, Deus, o Senhor quer fazer isso? E eu simplesmente falei, olha, Deus quer tocar uma pessoa que perdeu a mãe, e eu não sei como está, mas eu sinto uma tristeza muito grande por causa da perda, e Deus quer tocar sua vida. E eu fiquei assim, atento, e falei, puxa, né, aquele conflito de se render e falar, Deus faz, né, não tem a ver comigo, mas aquela questão de, será que tem alguém, né? E de repente uma moça levanta a mão, e ela vem para frente, a unção de Deus toca a vida dela e muda a vida dela, e você sai feliz e fala, Deus, obrigado de fazer parte. Parece algo simples, mas não é. Quando eu falo simples, não da forma, Deus faz as coisas de uma forma simples, é leve, mas transformar uma dor em alegria é uma profunda bênção. Transformar o ambiente das pessoas, é Deus que faz isso, não tem alegria maior, é algo maravilhoso. Pegar alguém que está terra seca e ser encharcado pela presença, pelo poder de Deus, é maravilhoso. Alguém que está desacreditado de Deus, alguém que não crê mais em Deus, alguém que abandona Deus. Quantas pessoas têm esfriado na fé? E qual é o problema de ter esfriado na fé? A pessoa, ela desvia, a pessoa fica cética, a pessoa se afasta de Deus. E qual é o resultado da vida dela? Pode chover que não acontece nada. Por quê? Ela já não crê. Por isso que nesses dias Deus está restaurando a terra. Por isso que Deus está restaurando a igreja. Por isso que Deus está dando um renovo na igreja. Porque a igreja vai cumprir o propósito dela. Isso não tem a ver comigo e com você no sentido de ser a nossa vontade. É a vontade de Deus. Deus vai cumprir. Mas Ele chama para fazer parte. Nós já somos a igreja dele. Mas nós precisamos corresponder como igreja. Corresponder agindo. Deus vai quebrar nossos paradigmas. Não vai ser do nosso jeito. Não vai ser da nossa forma. Deus vai fazer coisas incomuns, né? De repente João e Pedro estão indo para o templo, alguém pede uma esmola, ele queria algo natural, e o Espírito Santo, Pedro, guiado pelo Espírito Santo, fala assim, eu não tenho ouro, nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, e vem um milagre. Queridos, isso é fantástico. Deus vai curar muita gente nesses dias, de uma coisa tão simples. Você vai orar por pessoas, Deus vai falar, ore por aquela pessoa, você vai falar, posso orar por você? E você vai ficar feliz, porque não vai haver, quando Deus quer fazer algo, não há resistências. A maior resistência somos nós, de não crer, né? Essa é a verdade. Mas eu lembro que muitas vezes Deus vai e convida tal pessoa, vai falar com qual pessoa, e a nossa maior a crise é, será que ela vai responder? Na verdade, a incredulidade muitas vezes toma conta do nosso coração. Mas aí de repente você vence a incredulidade, na ousadia, em fé, você fala, pessoa, Deus falou isso e isso, pode fazer, quer orar? Pode orar, numa facilidade, numa leveza, e o resultado, você ora e a pessoa é tocada, é transformada. Sem peso, sem pressão, né? Uma das características do broto, né, do broto desse novo tempo, é que ela é frágil, mas ela carrega toda a vida e todo o poder necessário para frutificar. Ela não é grossa, ela tem uma coisa sensível. Nós vamos viver dias onde a sensibilidade de Deus, de uma forma muito leve, vai nos conduzir. E nessa leveza do Espírito nós vamos fluir. E a terra, que é a nossa vida, vai produzir muita coisa. Como foi ministrado nesses dias, talvez na nossa consciência, nós precisamos estar preparados, nós precisamos fazer campanha de oração, nós precisamos fazer estudos. Não, isso é importante, mas não é por causa disso que Deus vai se mover. Deus está se movendo porque Ele já derramou a chuva sobre a terra e nós devemos corresponder, crer, nos render e agir. Está pronto para obedecer. E colocarei neles o meu espírito, e eles guardarão os meus mandamentos. Significa que nós vamos obedecer aquilo que Deus quer nos conduzir. Amém, amados? É um tempo muito precioso, é um tempo muito poderoso. E eu quero te encorajar nesses dias.
Deus escolheu eu e você para esse tempo. Tantas palavras liberadas nessas primícias. Se você não ouviu as 12 palavras das primícias, entra no canal do Ministério Verbo Vivo, ouça os 12 dias e receba cada palavra e seja ativado, porque elas carregam poder para ativar a vida de Deus em você. E viva essa palavra. É um tempo maravilhoso, é um tempo de poder, é um tempo de graça, é um tempo de uma nova alegria. Por que nova alegria? Porque como é bom poder ver pessoas tocadas por Deus e você participar disso. Queridos, a melhor coisa da nossa vida, eu vou falar da minha vida. Deus fez muita coisa boa na minha vida e eu era bem complicado. Falo por convicção. Deus mudou a minha vida. E olha quantas coisas Deus fez. Mudou meu coração, mudou a forma de eu ver as coisas, mudou a forma de eu enxergar, mudou a minha história. Mas as minhas maiores alegrias foi quando eu tive o privilégio de permitir Deus usar a nossa vida. E você tão pequeno, como nós somos, tão frágeis, tão insignificantes diante de Deus, e através da sua vida, você permitir Deus usar, e você vê sobrenatural, e você vê pessoas tocadas, e você vê pessoas transformadas, você sai daquele ambiente falando, Deus, a maior alegria do que quando foi para mim. Foi muito mais alegre de ver o que Deus fez na vida do irmão, de quanto Deus tocou as pessoas, de quantos casamentos serão restaurados e foram restaurados e agora vão ser, graças a Deus por isso. Nós vamos ver muito milagre, muito poder, muitas pessoas jovens se convertendo aos pais e pais aos filhos. Quando vem o renovo, há uma restauração de muitas coisas. Quando você vê isso, a sua alegria é plena. Você se sente mais satisfeito, mais completo. Eu quero declarar que nesses dias você vai receber a bênção da parte de Deus, e essa bênção plena em você te protege, te guarda, te lança, te envia ainda mais ou com mais ousadia. São dias de muitas experiências com o Senhor. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero que você receba essa palavra no teu coração. É tempo de eu e você responder ao mover de Deus, ao Espírito Santo que já está em nós e agora quer operar em nós. Talvez faz tempo que a gente não faz uma oração, dizendo, Espírito Santo, envolve-me na tua presença. Esses são dias que você vai ser guiado por Ele, na presença dEle. Não esqueça de ambiente. O ambiente fala de algo que Deus cria em nosso redor para nos conduzir, e esse ambiente da presença dEle vai nos conduzir, e você vai ser guiado pelo Espírito de Deus, e na presença de Deus, você vai ver o poder dEle operando. Amém, amados? Que eu e você possamos responder, esteja atento, esteja pronto, creia, não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com o que Deus quer fazer, com o sobrenatural, que já está derramado em você. Lembrando, tudo que eu e você precisamos, já foi liberado, pela unção de Deus que está em vós, pelo Espírito Santo de Deus que te conduz, que te ensina, que te guia. E agora, quando nós dizemos sim e correspondemos, o resultado, novos frutos vão aparecer por uma grande colheita. Quem come o fruto não somos nós, são as pessoas que têm fome, e essas pessoas são alimentadas, tocadas e a vida transformada. E quem fez isso? Deus, através da nossa vida. Amém, amados? Vamos orar, quero te convidar a curvar a sua cabeça. E antes de eu orar, falei que nós vamos orar, mas antes de eu orar, quero falar com você que talvez já se afastou de Deus. Alguns se sentem como uma terra seca. Tenho visto nesses dias, embora a chuva está caindo, e a chuva cai sobre toda a terra, e eu estou falando sobre as pessoas, e nós precisamos permitir que ela interaja em nossa vida. Eu não sei como você está vivendo, mas se você se sente seco, eu quero profetizar na sua vida que esses são dias que você vai ser encharcado da presença de Deus. Você vai ser encharcado do poder de Deus. Você vai ser encharcado da ousadia de Deus. Você vai ser encharcado pela palavra. Você vai ser encharcado pelas ações do Espírito. Eu quero declarar que assim como a terra natural seca, quando a água vem, ela absorve. Aquela água absorvida produz, ela amolece, ela produz, libera os nutrientes necessários para que aquela terra agora se torne uma terra boa de produzir. Que seja assim o seu coração,
que o Espírito Santo toque você, e eu também, que eu quero, em nenhuma área da minha vida eu quero ser seco, que eu e você possamos ser plenos do Espírito. Se você se sente assim, que essa palavra toque a sua vida. Agora, tem que ter uma correspondência. Deus quer te encharcar, você precisa querer beber dessa água. E aquele que tem sede, presta atenção, aqui Jesus disse, aquele que tem sede, vem e beba da água da vida, que é o Espírito Santo. Se você tem sede de Deus, está disponível para você nesse momento. Você que está me ouvindo, onde você estiver, tem água viva para você. Fala, Deus, eu estou com sede de Ti. Estou com sede no meu casamento, estou com sede no meu trabalho, estou com sede no meu ministério, estou com sede na minha liderança. Senhor, derrama do Teu Espírito sobre mim. O resultado, você vai ver, né? Tem um copo aqui, é você que pega o copo, é você que bebe. A água já é dada. E quando a água entra, Ele mata a sede e traz vida. Quero profetizar, vai ser assim na sua vida. Amém, amados? Quero te convidar a fechar os teus olhos no seu lugar. Talvez você conheça alguém que esteja assim. Ore por ele, uma oração intercessória, para que a gente possa ver todas aquelas pessoas que estão em nossa volta também, como igreja, como família de Deus, como corpo de Cristo, responder ao chamado de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela Tua palavra nesse momento, como ela é preciosa, e como ela é real, e como ela tem poder de produzir a Tua vontade na terra. Por isso, Pai, eu oro sobre cada um que está me ouvindo nesse momento, que a Tua unção e a Tua graça e a Tua vida venha alagar cada coração. Nós queremos declarar que a nossa terra é terra boa, é terra que vai produzir os seus frutos, é terra que recebe a chuva e a semente, que é a palavra, e produz segundo a sua vontade. Eu quero declarar agora que toda escassez, toda frieza, toda secura espiritual cesse na vida dos meus irmãos, e que haja um liberar. Oh Espírito Santo, é o Senhor que habita em nós, é o Senhor que nos convence de todas as coisas, é o Senhor que nos mostra o caminho. Tu és o caminho na qual nós devemos andar, sendo guiado por Ti, e nós te clamamos, derrama a Tua chuva, derrama o Teu poder, toca o nosso coração. Nós dizemos sim à Tua palavra, e nesse momento nós declaramos, produz em nós o fruto que o Senhor quer produzir, produz em nós o Teu poder, libera sobre a nossa vida, dá-nos graça, dá-nos entendimento, dá-nos compreensão, aumenta, Senhor, a nossa sensibilidade. Precisamos estar mais sensíveis, sendo guiados por Ti. Isso fala de uma relação de comunhão ininterrupta dia e noite diante do Senhor. Nós queremos viver dessa forma. Por isso, Pai, conduza cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem, que eles possam estar sendo encharcados, que haja toda a secura vá embora, e que haja, Senhor, um grande alagar do Teu Espírito, que há tempo, Senhor, esse tempo que o Senhor está preparando para nós, temos uma grande colheita, que todos nós possamos participar, porque sabemos que muito mais do que a bênção que o Senhor já tem prometido, é participar. Não há bênção maior do que poder participar dos Teus feitos, poder participar do Teu reino, participar da Tua vida. Por isso, Pai, abre os céus da nossa vida, abre os céus sobre a nossa casa, abre os céus no sentido de ver o Teu reino e implementar em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso ministério, em nossa liderança, a Tua vontade, os Teus planos, e que possamos ver aquilo que o Senhor quer produzir, e que nós possamos, Senhor, ser testemunhas daquilo que o Senhor faz através da nossa vida, porque queremos responder ao Teu mover nesses dias, para que o mundo possa Te conhecer e experimentar da água da vida, que é Jesus em nós. Nós Te agradecemos e abençoamos cada irmão nesse momento e cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Responda ao mover de Deus, a essa unção que já está na sua vida. A unção que recebestes já está em vós e permanece em vós. Agora você deve permanecer nessa unção, fluindo nela, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Um grande abraço.